Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Chances, só que para alguns jogadores uma só já basta. Aconteceu de novo. Gustavo Mosquito recebeu aberto pela direita. Chamou na jogada individual, cortou para o meio e foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Corinthians. O terceiro sofrido por Mosquito nos últimos 5 jogos em que foi titular. Já tinha acontecido contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão. E também contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro. Só que nessas duas ocasiões o Corinthians desperdiçou as cobranças. Vital parou em Fernando Miguel 2 vezes e Luan no travessão de Everton. Mas ontem o torcedor corintiano nem se preocupou com o retrospecto recente. Ele estava em campo, o especialista. Fábio Santos voltou ao time titular e assumiu a cobrança. Gol! É Fábio Santos cobrando pênalti! Desde 2015, o lateral bateu um total de 33 pênaltis divididos entre Corinthians e Atlético Mineiro. Foram 32 gols e apenas uma cobrança perdida. A gente sabe das últimas semanas o que a gente tem passado. É importante para a sequência do trabalho, para realmente a gente confiar no trabalho do Silvinho, que acabou de chegar, né? Uma metodologia nova no qual a gente confia e acredita muito. Antes do gol, o Corinthians já tinha chegado outras 2 vezes pelo lado direito do ataque. Fagner aproveitou o bom passe de Luan, que atuou mais uma vez como falso 9. Mas finalizou em cima de Matheus Cavicchioli. E depois foi a vez de Gustavo Mosquito parar no goleiro do América Mineiro. O time comandado por Lisca ficou numa situação desconfortável na partida. Precisava correr atrás do empate, mas não balançava as redes há 4 jogos. Não é à toa que o que mais chamou a atenção do time no primeiro tempo foi a numeração da camisa. Pois é, o Felipe Azevedo perdeu o número 7 das costas e precisou pegar a camisa de um companheiro do banco. E não foi só ele que teve esse problema com o uniforme não, tá? Na segunda etapa, o Corinthians recuou e o América conseguiu criar chances de gol, principalmente depois da entrada de Ribamar. Aos 36, o centroavante recebeu bom passe na área e fuzilou o gol de Cássio. Só que ele estava um pouquinho à frente em relação ao Fábio Santos. Pela inclinação do Ribamar, que está em posição de explosão, né, de tiro, eu acredito que o Ribamar esteja, sim, um pouquinho adiantado em relação ao Fábio.
Aos 44, o Ribamar recebeu cruzamento preciso, mas Cássio voou para espalmar. Cássio espetacular! Lamentação de um lado e comemoração em dobro do outro. Cássio garantiu a vitória sem sofrer gol no dia do seu aniversário de 34 anos. A primeira com o técnico Silvinho à frente da equipe. Um trabalho que está só começando e que ainda tem muito a ser desenvolvido. E em pouco tempo. Nós temos que buscar e acelerar todas as etapas possíveis. O campeonato é equilibrado, o campeonato é difícil, muito competitivo, forças igualadas. A diferença de uma vitória para uma derrota está em detalhes muito pequenos. E, na verdade, é o nosso trabalho dia a dia, como diz os demais treinadores da Série A, B, enfim. Nós temos que acelerar etapas, processos, encontrar peças. A gente, na verdade, trabalha contra o tempo. É uma vitória importantíssima. Agora o Silvinho o quê? Conseguiu dormir pelo menos umas 3 horas essa noite, eu acho. Porque antes ele não tinha conseguido dormir nada. Eu acho que hoje ele conseguiu dar uma respirada um pouquinho, né, Ale? Porque a situação estava complicada pro lado dele. Uma vitória muito importante. E que ele faz algumas mudanças na equipe, né? Eu acho que a principal delas, além da entrada do Cantígio também, né? Uma formação com 3 volantes no meio-campo, foi a entrada do Fábio Santos na esquerda, que trouxe, eu acho que, mais uma segurança defensiva para a equipe, principalmente a experiência dele, e que acabou decidindo de pênalti, que ele nunca decepciona nesse quesito, né? Acho que desde 2017 ele bateu 18 pênaltis e errou 1, né? Desde a volta do Corinthians ele não perdeu nenhum pênalti. E tomara que o Silvinho consiga dormir, né? Porque ele é muito elétrico, né? Se ele conseguir dormir 3 horas, já acho que é bastante pro nível de sono dele. O Fábio Santos foi muito culpado na derrota do Corinthians pro Peñarol na Sul-Americana. Foi, né, criado assim, ele não consegue mais correr atrás do ponteiro esquerdo, né? Do cara de ataque do lado esquerdo aberto, do lado direito aberto pro lado dele. E acabou pagando um pato, saiu com o Mancini e não voltou mais. Mas a qualidade técnica dele, como você diz, a experiência e o que ele ajuda tecnicamente de não errar passe, né, de cobrir espaços, ele é muito importante para o time, né? Talvez o Piton esteja numa boa fase, pode ser utilizado de outra forma, não sei. O Silvinho mesmo, em 97, jogando pelo Corinthians, que era um lateral esquerdo, jogou no meio campo e jogou com o André Luiz no lateral esquerdo. O Corinthians foi campeão paulista dessa forma. Pode ser uma possibilidade, né? Voltando a pensar no passe bem feito de meio campo, que acaba ajudando. Mas o Corinthians, o Silvinho, tem um problema que Atlético Mineiro não tem, Flamengo não tem, Palmeiras não tem, que é material humano, né? Qualidade para mexer, ter opção. O Corinthians não tem muita opção. Do meio para frente não tem muita opção. É isso aí, tem que contar com um bom rendimento desses jogadores. Talvez esse pensamento do Silvinho, 3 volantes, eu dou uma segurada, porque não dá para contar muito lá na frente. Então, vai jogar por uma bola, vai jogar por uma bola parada, vai ser assim o Corinthians nessa temporada, até que se consiga assim, desenvolver um padrão do jogo muito bem feito, tirar o máximo, extrair o máximo de qualidade dos seus jogadores para poder pensar em ser um time mais agressivo. O Gustavo Silva é o jogador mais agressivo do Corinthians, por isso que ele tem recebido esses pênaltis aí que a gente viu aí na reportagem, né? Ele é um jogador que tem velocidade e está tendo drible, e o drible muito em cima, e acaba recebendo esse contato. Mas essa vitória dá uma tranquilidade para uma semana do Corinthians aí trabalhar. Tem um jogo de meio de semana de Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense fora. O Corinthians precisa de um resultado, vai ser muito difícil, mas tem o clássico contra o Palmeiras, que nesse momento para o Silvinho e para o Corinthians vale peso 2, né? Não vale só 3 pontos, vale 6 pontos. E os 2 fora, né? Porque o jogo é no Allianz Parque no próximo sábado. Até você falou sobre o Piton, né? Na lateral esquerda, ele que realmente é um lateral que tem características mais ofensivas. Eu acho que ele está indo meio que por blocos, começando pela defesa ali, né, Raed? Vamos consertar a defesa primeiro. Colocou o Fábio Santos na esquerda, traz aquela qualidade técnica, traz a experiência, o próprio Gil, porque eu acho que o Piton até encaixaria com um esquema de 3 zagueiros, mas ele quer realmente manter essa linha de 4 ali atrás. Até a torcida estava pedindo 3 zagueiros, mas eu acho que é isso que ele vai tentar manter mesmo essa linha de 4 e aos poucos ir melhorando. Mas eu acho que esse meio de campo é o que precisa melhorar já também, né? É um time que não cria. O Corinthians precisa criar, precisa ter mais ofensividade, né, Raed? É um time refém de alguns de seus talentos. O Fagner é um lateral extremamente ofensivo, então você precisa ter um sistema defensivo que consiga liberar o Fagner para fazer a construção pelo lado direito. Inclusive, o setor direito do Corinthians é um setor muito importante ofensivamente, com o Fagner e com o Mosquito também, driblador por lá,
por isso o lado esquerdo tem que estar um pouco balanceado. Você não pode subir com o lateral o tempo inteiro. E se você subir com o lateral o tempo inteiro, você tem que ter uma recomposição, uma cobertura ali no setor, e os jogadores de meio campo vão passar a não construir e ter que se preocupar defensivamente porque o lateral está subindo. Então, tudo é um balanço. O Silvinho, como você mesmo falou, Ana, muito bem, no futebol brasileiro, primeiro você conserta a casinha, fecha ali a casinha, não sofre gols, para depois você dar o segundo passo, que é a construção ofensiva. E fazendo um contraponto com o que a gente viu do Internacional de Porto Alegre, o sistema de jogo do Ramires é um sistema de jogo que primeiro privilegia o ofensivo para depois tentar acertar o defensivo. É uma característica diferente dos treinadores brasileiros. E um jogador que eu senti falta, né, entre os titulares e também no segundo tempo, foi o Vital, né? O Matheus Vital, que vinha sendo titular. Tudo bem, acabou perdendo o pênalti contra o Atlético Goianiense, mas é um jogador que tem pelo menos essa ofensividade, cria, busca o jogo, né, Ale? Eu senti falta do Vital, pelo menos entrando ontem no segundo tempo. O Vital tem um problema que às vezes ele some, né? Esse que é a questão. Você é um jogador tecnicamente muito bom. Se você mostrar os DVDs do Vital, dos melhores momentos dos jogos, dos treinos, você vai vender ele caríssimo para a Europa, num time gigantesco, porque ele tem muita qualidade. Só que a execução às vezes some. Ele consegue fazer um bom jogo, faz 2 jogos, faz gols, finaliza, aí passa 2, 3 jogos sem conseguir criar, sem conseguir dar um chute ao gol direito. Então eu não sei, não sei explicar o que acontece com ele, mas é uma gangorra, ele sobe, desce muitas vezes. Então deve estar nesse momento de baixo, porque o Silvinho está acompanhando o treinamento, deve não estar treinando bem. Ele voltou de lesão, né? Ele ficou afastado depois aí no finalzinho do Campeonato Paulista, que ele retornou de uma lesão no joelho, pode estar ainda necessitando uma melhora física para poder render mais, mas é um jogador importante nesse time carente, né, de peças, de material humano. O Vital é super importante para o Corinthians ter na temporada, e um jogador que pode render muito mais, ao lado do Luan, se render muito mais, é um meio campo interessante, né, mas tem que aí extrair o melhor desses jogadores. Volto a dizer, é o principal trabalho que o Silvinho vai ter no Campeonato Brasileiro. E aos pouquinhos, né? Só que não tem tempo para treinar também, gente, porque já tem agora o quê? Um jogo dificílimo, como você disse, né, ali fora de casa, contra o Atlético Goianiense, um time que está muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. O Barroca acertou muito bem esse time e vai ser complicado passar pelo Atlético Goianiense, né, Raed? O Atlético Goianiense é um time reativo, tal qual o Wagner Mancini montava o Corinthians, e o Silvinho tenta fazer um time um pouco mais competitivo com saída pelo lado do campo. Não vai ser um jogo fácil, o Atlético Goianiense, inclusive, tem mais vitórias que o Corinthians na história dos confrontos. Pode ser louco, né? A torcida do Corinthians pode até... Né? E nos últimos jogos, inclusive, o Atlético Goianiense venceu o Corinthians nos últimos confrontos. Pois é, e outro time